Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo. Esse vídeo falando aí do concurso de professores do estado de São Paulo, ok? Bom, algumas pessoas aí têm me perguntado a respeito da pontuação. Qual que seria a pontuação para ter a prova dissertativa corrigida? E eu havia feito um outro vídeo no começo do concurso que eu tinha visto a fórmula do edital e falei, essa fórmula está errada, e eu nem tinha visto, não tinha achado a retificação. E alguém comentou aí no canal, alguém que é inscrito, falou, ó, não, isso foi retificado, esta fórmula, e eu vou mostrar aqui para vocês a respeito da pontuação, porque aí a gente tira todas as dúvidas, tá? Então você vai saber de verdade se classificou ou não. Então, primeiro também gostaria de pedir aí, se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, solicitar mais uma vez a inscrição, e obviamente agradecer aí quem já é inscrito, que acabou ajudando bastante a gente. O canal está desenvolvendo de forma aí bacana. Bom, então, a respeito da prova aqui, deixa eu compartilhar o edital com vocês e tirar essa dúvida. Bom, então, esse foi o primeiro edital que saiu, tá, gente? E ele falava assim: a prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 30, que eu tinha feito até um vídeo. E falava que a nota seria calculada por essa fórmula, ó, NP, a nota da prova era NA, número de acertos dos candidatos, vezes 100 dividido por TQ, o total de questões, tá? O que que aconteceu com essa fórmula e eu tinha alertado lá atrás? Então, se a gente NA vezes 100 dividido por TQ, eu tinha até alertado, se o cara, NA, número de acertos, se o cara tivesse acertado duas questões vezes 100, e depois dividir por TQ, que é 30, já dava uma pontuação de 6,66. E no edital falava que a pessoa será habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6 e não zerar em nenhum dos campos. Então, se o cara tivesse acertado duas, só ia ser reprovado quem tivesse acertado uma questão. Então, uma vezes 100, que é 100, não precisa nem fazer, dividido, igual aqui, dividido por 30, ia dar 3,33. Então, com 2 pontos, estaria aprovado. Então, quando eu vi isso, eu falei, ó, essa fórmula aqui tá estranha. Aí alguém e fiz um vídeo sobre comentários, que eu vou falando de outras coisas sempre no vídeo. Alguém alertou, esse edital foi retificado. E aí eu achei aqui agora, porque fui procurar, porque o pessoal está ansioso aí, que isso é um edital de retificação, tá? Ó, edital de retificação saiu 12 de junho. Ele fala de prorrogação de inscrições, quando ele fez a prorrogação, mas ele corrigiu aqui, ó, a fórmula da prova. Então, ele fez NA vezes 30, e inicialmente estava multiplicando por 100. NA vezes 30 dividido por TQ, 30 questões, tá? Que a gente que é de matemática também não sabe por que que o cara pegou um número, NA, multiplica por 30 e depois ele divide por 30. Desculpa a brincadeira, mas não era alguém de matemática. Porque se você pega 5 vezes 30 e depois você divide por 30, operação inversa, vai dar 5. Você não fez nada, não alterou. Então, vezes 30 para dividir por 30, você tem R$ 10, multiplica por 30, fica com 300. Depois divide para 30, volta a ser 10, tá? Então, desculpa a brincadeira, mas a burrice aqui na fórmula, tá? Quem fez o edital. Corrigiram vezes 30, depois dividido por 30. Ou seja, como eles não retificaram a pontuação aqui, que era 6, e eu estava falando, mas eu não tinha visto no edital a informação que alguém aí que é inscrito no canal passou. Ou seja, das 30 questões para ir para a segunda fase, entre aspas, a prova dissertativa tem que acertar 6. Se acertou 6, multiplica por 30, dá 180. Aí 180 você divide por 30, dá 6, tá?
Então, no concurso, e isso está no edital, 6 pontos você tem a prova dissertativa corrigida, tá? Então, você teria a prova. Para quem acertou as 6, como já saiu o gabarito, você sabe, você só não pode zerar. Zerar nas 10 primeiras, depois vinha a parte específica, mais 20 questões, não pode zerar em nenhuma das duas. Não adianta tirar 6 lá na específica, que é a sua área, e ter zerado na pedagógica, nas 10 primeiras. Aí você está reprovado. Se acertou 5 da específica, uma da pedagógica, você continua concorrendo, tá? E esse concurso, não esqueçam que o peso maior é a videoaula, que ela vale 40 pontos, que é aquela videoaula de 6 minutos, aquela loucura, ok? Então, aqui, acertou 6, já estou tirando essa dúvida. Você está classificado ou está habilitado para ter a prova dissertativa corrigida. Quem não atingiu essa pontuação, eles não vão corrigir a prova dissertativa, tá? Então, soltou agora, vai fazer essa leitura, vai demorar um pouco ainda, porque vão ler a dissertativa. Então, vai fazer aquela leitura, o processo, vão pagar para alguém, especificamente da área, os erros de português e fazer essa correção, tá? Estou dizendo que tinha um colega que falou, eu estou com 10 pontos e estou com medo. 10 pontos na objetiva, se não zerou, você não precisa ter medo. Você vai ter a dissertativa corrigida. Lá a prova são 30 pontos da prova, 40 pontos do vídeo. Eu acho que tem lá mais 10, quantos pontos? 10 ou 20 do título, tá? Não, são 30 dessa prova, perdão. 10 da dissertativa, dá 40, mais 40, que é o peso maior do vídeo, e 20 da experiência e dos títulos. Então, acho que os títulos vai até 10 e a experiência profissional mais 10. Deve ser isso aí, tá? Não, não devo ter errado. Então, só mostrando inicialmente aqui para vocês o que aconteceu, tá? Bom, outra coisa que eu vou comentar aqui, da minha prova, né, de matemática, eu tinha comentado que essa prova ela era mais difícil, para mim foi mais difícil que a prova da prefeitura. Achei, mas elogiei e falei, ó, o tempo era adequado. E isso faz diferença, tá? Então, eu baixei a minha prova é de matemática, você pode fazer o download, ó, eu estou aqui na minha pasta, salvei aqui na pasta de concurso, prova de professor 2023. Então, eu salvei minha prova, tá? E aí, em outro vídeo eu falei também, eu falei, ó, geralmente na parte pedagógica, porque eu não fico estudando toda a bibliografia. Acho bacana quem estuda. Eu fiz um concurso uma vez para coordenador de Cubatão, que eu estudei a bibliografia. E deu um resultado, à época, bacana. Eu passei num concurso e nunca chamaram. Mas eu fui aprovado e fui muito bem na pedagógica, porque eu li os autores. Geralmente, eu não estudo parte pedagógica. Então, o que eu tinha comentado da parte da prova pedagógica, que ele chama de parte geral? Então, estava lá, de acordo com Almeida, 2017, era sempre um autor. 2, considere o excerto retirado de Kandal, 2008. Então, era muito o pensamento do autor. Eram 10 questões. Eu falei, ó, eu sou aquele cara que acerta 40, 50%. Eu fico nisso. Porque eu tento ir um pouco pela lógica, as propostas educacionais, ó. A terceiro, de acordo com o Rojo, tá? Então, aqui bateu. Eu falei assim, eu acerto de 40 a 50%. Então, das 10 questões, eu acertei 5, tá? No meu gabarito, eu acertei a primeira, acertei a segunda, aí eu comecei a errar, e quando chegou, não sei o de vocês, e não vou ler aqui, eu acertei a 8, a 9 e a 10, tá? Então, das 10 eu fiz 5 pontos. Aí veio a parte específica de matemática. Parte específica, eu considero que as duas primeiras questões
elas eram pedagógicas. E, de novo, eu mantive a minha média. Então, essa primeira aqui, eu errei, tá? A questão é aí, a divulgação de ideias matemáticas que o professor transforma um discurso especializado em um discurso compreensível ao aluno. Eu fui na D, tá? Eu pensei no desenvolvimento de pesquisas empíricas, o empírico é a experimentação, com o intuito de identificar como se desenvolve o entendimento do aluno, fixando-se, portanto, a atenção na fase da aprendizagem. Eu fui nessa D. O empírico me chamou a atenção, uma fase de aprendizagem. E aí, quando eu vi que era E, eu falei, acabei concordando, tá? Quem sou eu também para discordar? O cara que não é específico de matemática. Mas eu li e falei, o professor transforma o discurso especializado em discurso compreensível ao aluno. Eu não gostei da questão discurso, então eu me apego às palavras, é o professor discursando, porque eu acho que o aluno ele tem que experimentar. Então eu fui mais lá na questão de desenvolver o empírico. Não vou discutir, nem sou especialista para isso. Então, o que aconteceu? Eu considerei aqui que a gente tem duas pedagógicas. Errei a primeira e acertei a segunda, tá? A segunda, lá do Biratã D'Ambrosio, foi professor lá da PUC do mestrado, à época que dava aula, não cheguei a ter aula com ele, mas era C aqui, tá? Não vou ler também. Então, mantive. Das 10, acertei 5. Das duas pedagógicas, acertei uma, no 50%. E aí depois entrou a parte específica, né? De todas. Aí vem função, vem o barquinho aqui com as rotações e flexões, a parte pedagógica, tá? E aí eu falo, fiquei feliz, estou compartilhando meu resultado com vocês, porque das 18 questões, eu acertei 17. Graças a Deus. Não estou concorrendo ao concurso, já falei para vocês. Mais aqui para trabalhar no canal, tá? Por isso que eu estou resolvendo as questões aqui conjuntamente. Eu acertei, errei a 30ª. Não sei aí o desempenho de vocês, mas eu, na prova, o octaedro, eu fiz uma confusão como um prisma. Eu entendi como um prisma, não sei aonde eu li, como um prisma, e eu não consegui propriamente calcular, eu fiz uma aproximação, então errei. Mas o octaedro tem outra figura, então aí não tem nem que discutir. Mas fiquei extremamente contente, tá? Porque eu falei que em concurso, parte específica, na maioria das vezes eu tenho acertado de 70, vamos 80%. Se considerar que eu acertei 17 de 18, eu tive o desempenho aí de 94%. Primeira vez, tá, gente? Porque concurso, isso que eu falo aqui e tenho incentivado as pessoas, não desista, vai estudando, vá se preparando, tá? Vai resolvendo questão, não deixa de estudar, vai ter uma vaga para você. Eu falei, tem muita gente nova aqui, tá? Eu comecei na educação já com quase 30 anos, estou aí com 53, já estou mais na fase final, já prestei aí vários concursos e eu fiquei feliz com esse aproveitamento. Obviamente que a parte ele considerou aqui, eu que estou fazendo a conta, estou puxando para mim, mas ele considerou que isso era parte específica, tá? Então, considerando da parte específica, aí pula para 20, eu teria acertado 18 de 20. É só multiplicar por 5, vai dar 90%, tá? Que foi talvez o índice mais alto que eu cheguei. Mas isso aqui, para mim, ainda entrou na questão da pedagógica, tá? Então, é uma forma de incentivá-los aí também e compartilhar o meu desempenho. Não estou concorrendo a esse concurso. Vai fazer toda a fase, talvez seja aprovado, apareça o nome, mas não vou ingressar, não vou assumir. Então, isso também acontece muito. Ah, você ficou lá numa posição, tem muita gente que não assume. Outra coisa, 15 mil vagas no total, tanto o governo como a prefeitura sempre convocam um número maior.
Lá no concurso da prefeitura tem até um vídeo meu, eu vou ver se eu deixo no final, é da prefeitura, vou deixar esse vídeo no final, que falava do número maior de convocação. Tá? Então, sempre vai convocar. Se você está lá acima de 6 pontos, você está concorrendo, tá bom? Bom, e aí, a segunda parte desse vídeo, eu vou corrigir mais uma questão aqui, tá? Então, agora as próximas fases eu vou ficar corrigindo as questões. Uma das questões lá, 16, ele falava, a figura a seguir contém uma representação do Sol e do mar em um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas. Então, a gente tem o Sol e tem o mar aqui. E aí ele fala, pretende-se utilizar a figura em sala de aula com o objetivo dos alunos identificarem as inequações que representam o Sol e o mar, as quais podem ser correta e respectivamente. Então, ele deu lá tanto a inequação aqui que gerou um círculo, mas eu posso associar com a equação da circunferência e depois a outra inequação aqui trigonométrica, tá? Então, vamos lá. O Sol, e curiosamente, nessa semana eu estava dando aula para o terceiro ensino médio, a gente estava estudando a circunferência, tá? Desde da outra semana. Então, a gente está estudando lá a circunferência. E a gente define, fala assim, eu falo para os alunos, né, na introdução, falo, o que a gente precisa para construir uma circunferência? E os alunos, porque eu, às vezes, se eu não faço o roteiro, eu vou dialogando. Ele fala, eu preciso, professor, do centro e do raio. Então, eles falam assim, eu preciso determinar o centro e o raio. Então, isso são coisas importantes, tanto o centro como o raio. Porque se meu centro está aqui, minha circunferência vai sair nesse ponto. Se eu determinar o centro aqui, a minha circunferência vai sair em outro ponto. Então, o centro vai dar uma noção da onde a localização dela. E o raio, né? Aí eu faço uma abertura. E esse raio eu giro aqui, tá? Mas a gente fala que define que a circunferência é o lugar geométrico onde os pontos estão à mesma distância do centro. Esse ponto em relação ao centro é a mesma distância. Então, esse é o lugar geométrico, tá? E aí eu preciso do centro e desse ponto aqui. Esse centro, a gente fala assim, ó, isso aqui tem uma coordenada x do centro. Eu vou ter que indicar. Qual é o x do centro? Aqui, tá? O y do centro. E o meu ponto aqui também, que é o lugar geométrico, esse ponto ele vai ter um x e ele vai ter um y, né? E se eu fechar aqui, eu vou formar um triângulo retângulo, tá? Então, aqui, a gente fala assim, não é nada mais que Pitágoras aqui, para eu determinar o raio. Então, a gente tem lá que o raio ao quadrado, teorema de Pitágoras, é esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Esse cateto, como aqui é x, ó, só para lembrar da equação da circunferência, era x menos o xc ao quadrado, tá? Que é esse cateto aqui, ó, eu pego essa coordenada menos a outra, mais Pitágoras, esse cateto ao quadrado, y menos o yc ao quadrado. E isso aqui é igual à hipotenusa aqui, que é o raio ao quadrado, tá? Então, quem lembrou da equação da circunferência, já ia enxergar. Aonde, só que isso aqui era um círculo, vou falar. Aonde está o centro aqui? Em x, o centro está em 3. Em y está em 5. Então, o que acontecia? Se eu tenho x do centro, o x é 3 e o y é 5. Eu ia descartar essa alternativa A. Essa alternativa A dá x menos 5. O centro, tá? Era até intuitivo, o centro é 3, então eu descarto A. Nem olho para ela. A B, descarto ela. Tá? E a C, D e E, aqui inicialmente ele trocou, né? O 3 era o centro em x e o 5 era o centro em y. Então, isso aqui ficava x menos x do centro dessa imagem, 3 ao quadrado, mais y menos 5, a coordenada y ao quadrado. Eu até resolvi essa questão com meus alunos essa semana. Estava dando a equação da circunferência, eu falei, olha que caiu no concurso de domingo, e mostrei para eles. Tá? E isso vai ser igual
ao raio ao quadrado. Quanto que é o raio aqui dessa circunferência? Está aqui o centro, essa distância daqui para cá, 2 unidades. Eu consigo ver ela tanto em x como em y. Só que lembrar que o raio está ao quadrado, então 2 ao quadrado, 4, tá? E aí, o que acontece? Olha aqui a equação. Eu descarto essa que está menos 2, porque ele pôs o raio, não pôs ao quadrado. E eu falei para eles. Então, e quando eu passar esse 4 para o outro lado, ó, tá? Ele fica menos 4. Ah, mas aqui é inequação. Então, se eu pegar aqui, ó, deixa eu tirar um print dessa equação. Então, a equação, estou pegando aqui a equação, tá? Tirar um print dela. Se vou colar aqui, vou ver numa outra janela. Ó. Se eu digitá-la aqui, x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 4, ele vai formar lá a circunferência, né? Então, não era o que a gente tinha lá no concurso, mas era a circunferência. Né? Então, ela está aqui. Esse 4, esta forma aqui, a gente fala que é a forma reduzida da circunferência. Se eu passar o 4 para lá, não tem problema nenhum, tá? Se eu tivesse posto aqui, ó, só para a gente ver, passei o 4 menos 4, só que aí ficaria igual a zero, ele vai gerar essa circunferência. Só não seria reduzido, então está aqui. Ah, mas lá no concurso está inequação, tá? Isso aqui, mas menor ou igual a zero. Porque aí, se eu faço uma desigualdade, se eu coloco aqui um menor ou igual a zero, ele vai preencher. É a parte interna. O igual, ele me dá o contorno, o menor ou igual a zero, ele me deu a parte interna, ele formou o sol. Se eu invertesse aqui para maior ou igual a zero, ele vai me dar a parte externa e dentro fica oco. Então, a inequação ele mostra o externo ou interno, simplesmente. Mas, como base, a equação da circunferência trazia. Então, isso era bem rápido. Lembrou da equação da circunferência rápido. Só que aí a gente ia ficar entre D e E, né? Porque as duas eram iguais. Como que eu ia definir aqui lá a questão do mar? Então, eu olhar essas duas funções. Reparem que elas são bem parecidas. Aqui é seno x, aqui é seno 2x, tá? Então, o que que a gente precisava aí lembrar, tá? E eu tô meio falando aqui porque não serve só para o professor, às vezes, o aluno. Essa era uma questão boa também para o Enem. Então, se eu fizer aqui uma circunferência, por fazer de raio 1, e os alunos brincam, às vezes falam, como esse cara usa GeoGebra toda hora? Às vezes eles ficam até impacientes. Eu adoro. Né? Então, vou lá, ponho um ponto aqui no objeto, ó, fazer a construção aqui rapidinho, uma reta paralela, espera aí que não saiu, uma paralela desse eixo, passando por esse ponto, vou criar aqui uma intersecção, ó, faço um triângulo retângulo. Eu garanto que a paralela gerou um triângulo retângulo. Eu escondo aqui, deixa eu ver esse segmento, essa reta, ela está aqui, escondo, só um minutinho, esse segmento não, escondo essa reta, tem o meu triângulo. Ainda prova aqui, medindo o ângulo, que aqui tem um ângulo de 90, me cancela, ângulo. Estou medindo esse ângulo. Olha ele aqui, a minha circunferência, o círculo trigonométrico, a circunferência, tá? Com um ângulo aqui de 90 graus. Vou esconder essa reta e está aqui o triângulo, né? Meço esse outro, já é retângulo. Meço esse outro ângulo daqui, esse ângulo interno. Esse ângulo aqui é de 49 e 45, e esse é de 90, tá? Geralmente eu apago umas linhas aqui poluídas. Eu dou uma despoluída aqui, escondo os objetos, né, os rótulos. Posso tirar os rótulos, posso tirar a malha quadriculada, que ele fica mais limpo, né?
Posso vir aqui configurar os eixos, ó. Eixo X, distâncias de 1 em 1, ele vai ficar mais limpo. O Y também, a gente faz isso lá na aula. E é bacana, tá? Eu acho que o GeoGebra, ele ajuda na compreensão do aluno. E aí, o que acontece? Na hora que eu meço esse segmento, ó, CB, ele me dá que CB é 0,76. Vou pôr mais casas aqui, para a gente ter mais precisão. Ó. 5 casas decimais. Aí vou medir esse segmento aqui, AC. Ele vai me dar aqui que o AC é essa medida aqui. E eu tenho o ângulo. O que é esse CB? Se a gente fizer a razão seno, o seno desse ângulo beta que está aí, é o cateto oposto, que é o BC, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é a circunferência de raio 1, dividido por 1. Ou seja, quando eu faço o seno desse ângulo, esse segmento em pé é o seno do ângulo beta. Tá? Vou pegar aqui a calculadora de novo, ponho lá, ó, 49,4545. Faço o seno desse cara, contrário, né? Seno de 49,4545, ele vai me dar esse 0,75989. Então, a gente fala, esta medida em pé é o seno, tá? E eu já vi professores falando assim, o seno é o que está em pé, e aqui embaixo é o cosseno. Então, os professores falam assim, a consono. O consono é a medida desse cateto, deitada. Sem sono, o seno, é a medida em pé. Tá? E aqui, de novo, pego a calculadora, faço o cosseno de 49,4545. O cosseno 0,65005. Então, esta medida no eixo das abscissas representa o cosseno, essa medida no eixo das ordenadas representa o seno. Por que eu estou falando isso? Ciclo trigonométrico. Quando eu trouxer aqui essa medida, o BC, diminui o ângulo, vai diminuindo o seno. Quando eu chego aqui, ó, o BC é zero, que é a medida em pé, não tem nada em pé, só tem deitado. O cosseno AC é cosseno, é 1. Então, nesse ponto que é o zero, né? Nesse ponto que é o zero, em radianos, né? 0, π sobre 2, a gente mata geralmente esses cálculos aqui, nesses pontos, tá? Não são lá propriamente os ângulos notáveis, mas são importantes. Então, o seno de zero é zero, a medida em pé, o CB. CB é a medida em pé do seno, tá? Que a gente tinha falado. Então, como que mata essa questão aqui? Vem aqui na imagem, ó, nesse ponto x é zero. Faz o seno de zero. Quanto que é o seno de zero? No ponto zero. Quanto que é o seno? Oh, caramba. Ó, quanto que é o seno? É zero. Então, aqui falava assim, seno de zero é zero, vezes meio zero. Sobrava aqui que y mais 0,5 era menor ou igual a zero, porque essa parte aqui, como o seno é zero, elimina. E aí o que acontece? Ó, no ponto zero, o y aqui está para baixo de meio. Eu inverto aqui, eu passo menos meio para lá, ó, o y nesse ponto ele é menor que menos 0,5. E essa outra função, 2 vezes 0 é zero, isso aqui também zerava, só que na hora que eu invertesse, como era aqui menos, dava mais. A função tinha que estar aqui, ó, tá? E não estava. Portanto, quem era a nossa alternativa aqui? A E, ela me jogava um ponto aqui. Então, a correta aqui, ó, alternativa, deixa eu apagar aqui, alternativa correta, eu elimino a E, era D. Você pode ver aí no gabarito. Vou tirar um print só para a gente finalizar. E vou jogar aqui na imagem. Ó. Vou colar a função aqui, Ctrl V, deixa eu só inverter esse aqui, que está maior, está a parte externa, menor ou igual a zero.
Então, era o Sol. Vou colar aqui, ó, a outra funçãozinha, ou função não, inequação, né? Porque ela aqui menor e igual. Vou digitar ela aqui no GeoGebra, ó, tá? A segunda ó, era y, a que a gente definiu, só para mostrar, mais 0,5 menos 0,5 vezes o seno de x. E era menor ou igual a zero. Caramba, seno de x menor ou igual a zero. Vou dar um Enter. Ó. Ele fez lá o gráfico do mar, tá? Se eu trocasse aqui ó, a outra opção para 2x e aqui para menos meio, ele ia jogar a função para cima, aquilo que eu falei, ó. Porque o resultado do seno daria a mesma coisa, mas ela estaria aqui para cima. É a letra E. Portanto, o correto é a letra D. Tá? Então, mais uma questão aí bacana, interessante, tá? Eu até compartilhei com meus alunos do terceiro, porque eu falei, só questão boa para Enem e um vestibular. E, obviamente, que o concurso de professores estava relacionado a conteúdos até do ensino médio, tá? Mas, sabendo a equação da circunferência, a gente descartava aí A, B e C, e aí, no desempate aqui da D, saber um pouco essa questão que eu falei do ciclo trigonométrico, ok? Então, espero ter ajudado aí, não sei se muito extensa a questão, mas eu gosto de detalhar, tá? Para alguns, muito óbvio, mas para outros é interessante enxergar, pô, essa questão, tá? Mais uma vez, gente, vamos estudando, se preparando, que vai chegar a sua hora. Eu vi muita gente falando, concurso não é para mim, estou desistindo. Para com isso. A gente precisa estudar o esforço, né? O nosso esforço vai levar aí a resultados, tá? Então, não desista, continue acreditando, lutando, porque concurso, eu estou há 23 anos, durante esses 23, já estou no 24º, durante os 24 anos sempre teve concurso, tá? Graças a Deus eu passei na maioria, mas em 2016 eu queria entrar em um da prefeitura e a pedagógica me derrubou. À época eram 30 questões da pedagógica e olha que eu acertei 16. Só que a nota de corte foi 17. E das 30 específicas, eu acertei 27. Mas tinha 2 cortes, o da pedagógica. Então, como eu acertei 16, cortou, tá? Os concursos estão até melhores para quem não gosta de pedagógica, gosta da sua área. Eles não estão fazendo mais o corte da pedagógica, agora está juntando. Esse só não podia zerar na pedagógica. Fazer um pontinho na pedagógica não precisa estudar tanto, tá? Então, concentrar, o da prefeitura também foi assim, concentrar na nossa área, que a gente tem mais conhecimento, vai levar ao sucesso, tá bom? Então, esse era o que eu tinha para falar nesse vídeo. Agradeço vocês mais uma vez, um abraço e até a próxima.